ensinando que os homens, eles são inexcusáveis. Você já observou uma coisa? Às vezes alguém diz assim: você sabia que um crente não pode beber? Crente não bebe. Alguém já viu alguém dizer assim, não já? Mas alguém vai e bebe sabendo que um crente não pode beber. Alguém diz assim: crente não pode matar. Mas, no entanto, alguém já matou. Crente não pode roubar. Mas quem fala assim, às vezes, tem um costume de pegar no que é a lei. Crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Porém, às vezes, as pessoas fazem aquilo que dizem que os outros não podem fazer. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. É como um juiz. O juiz de direito, ele condena um homem porque estrupou, violentou uma moça, uma mulher. O juiz veste a sua vestimenta de juiz e ele então efetua o julgamento, bate a sentença e diz: essa pessoa deve passar 10, 15, 12 anos de cadeia. No entanto, este juiz pode ser uma pessoa que também cometa atrocidade. Prostitui filhas alheias, aceita o suborno, dá inocência para o culpado e culpa o inocente. Então, diante da lei dos homens, essas pessoas conseguem escapar, passar ileso. Mas diante do juízo de Deus, ninguém passa por inocente. Deus sabe quem é o culpado e Deus sabe quem é o inocente. Deus sabe aqueles que se faz de conta de inocente. Deus conhece aqueles que fingem ser inocente. Deus conhece aqueles que dão uma de coitadinhos, coitadinhas. Deus conhece aqueles que enganam, aqueles que ultrapassam e trapassam os outros. Então nada nem ninguém passa despercebido aos olhos de Deus. Aí a Bíblia nos fala no capítulo, versículo 2, que a pessoa é julgado e se condena a si mesmo naquilo que a pessoa julga o outro. Por exemplo, quando alguém, digamos assim, um bandido, um maníaco, violenta uma senhora, uma moça, e a polícia pega, o que as pessoas dizem? Esse infeliz deva morrer, deve matar. Não é assim que as pessoas dizem, né? Quando alguém é pego porque matou alguém, alguém diz: essa pessoa também deva morrer do mesmo jeito. Pois há mesmas pessoas que às vezes falam estas palavras, são pessoas que cometem crimes e pecados semelhantes. Por isso que não poderão passar como inocente diante de Deus. Quando chega no versículo 3 do capítulo 2, Deus diz a respeito das pessoas que pensam que podem brincar com a paciência de Deus. A exemplo daqueles que pecam e pensam assim: não, mas Deus é bonzinho, Deus vai me dar um tempo para mim me arrepender. Não, na hora da morte ou antes eu procuro me arrepender. Aí a Bíblia diz que tais pessoas estão brincando com a paciência de Deus e entesourando para elas mesmas a ira de Deus sobre suas vidas. E é por isso, irmãos, que o Brasil está vivendo a situação que está, o nosso Piauí, a nossa cidade de São Miguel do Tapuio. Porque nós que estamos por aqui, nesse momento, ouvindo a palavra de Deus neste culto, nós estamos presos só aqui, nesse ambiente, nesse espaço de chão. Mas os olhos de Deus, que nesse momento está vasculhando todo o São Miguel do Tapuio,
cada morador no Piauí, ao mesmo tempo, se vocês tivessem noção do que Deus está vendo acontecer neste exato momento. Roubos, assalto, estupros, assassinatos, crimes, homens traindo as esposas, esposas traindo seus maridos, filhos batendo os pais, pais matando filhos, embriaguez, bebida, droga, compra e venda de drogas. É essa a situação do mundo. E você vê que quando alguém às vezes vai preso, diz assim, às vezes o repórter pergunta, e agora? O que você vai fazer? E a pessoa diz, não, Deus é que sabe todas as coisas, Deus sabe de tudo. Deus sabe, irmãos. E Deus sabe que a humanidade está caminhando, cada dia, cada ser humano caminhando para um abismo sem fim, que é a morte, o juízo eterno, a perdição eterna. E muitos não aproveitam o tempo que Deus lhe deu para se arrepender dos seus pecados, aceitar a Jesus e receber a vida eterna. Deus dando a oportunidade, mas muitos brincam com a bondade, com a benignidade de Deus, achando Deus é bonzinho, Deus me entende. E é essa situação de muita gente, dos nossos povoados, dos moradores da terra, do planeta Terra, dos seres humanos. E nesse texto aqui, o apóstolo São Paulo explica, no versículo 5, que a pessoa, pela dureza do seu coração impertinente, entesoura para si mesmo a ira de Deus. Porque às vezes a pessoa já ouviu a palavra, já ouviu o ensinamento da palavra de Deus, já ouviu os crentes pregar, já ouviu o padre pregar, já viu uma criança pregar, e as pessoas conhecem até os textos da Bíblia, mas muitos não se voltam para Deus, com o coração endurecido, às vezes não querem ouvir a palavra, desprezam a pregação da palavra, outros dão gargalhada, outros zombam, outros criticam, outros às vezes fecham até as portas para não ouvir a palavra de Deus. E Deus lá no céu, que vê todas as coisas, diz a Bíblia que a pessoa, pelo seu coração endurecido, entesoura para si mesmo a ira no dia do juízo de Deus, em que Deus julgará os homens segundo as suas obras. Dizendo a Bíblia que não fica nada oculto aos olhos de Deus, que seja bom ou seja mal, nós daremos conta dos nossos pecados a Deus. E antes que chegue esse dia da prestação de conta dos nossos pecados, já em vida a gente começa a sofrer as consequências deste pecado, porque o pecado ele destrói, o pecado ele mata, o pecado ele afasta as pessoas de Deus, o pecado mata a pessoa, o pecado destrói a vida, a paz, a comunhão. Mas ainda bem que a Bíblia não só mostra a condenação, a Bíblia mostra o meio pelo qual o ser humano pode ser absorvido tanto do juízo, como também da libertação do pecado, através de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, nós devemos entender isto. Às vezes a gente ouve a palavra, a pregação, a gente entende, a gente compreende, a gente até balança a cabeça e diz, na verdade o pregador está certo. Mas você quer aceitar Jesus? Não, eu não quero. É isso que a Bíblia fala do nosso coração impertinente. E o nosso coração endurecido. Nosso coração que às vezes nos deixa cheio de revolta, de ira quando ouvimos a pregação da palavra. Esse nosso coração, como dizem os antigos, é uma terra que ninguém anda. Esse nosso coração é enganoso. E esse nosso coração entesoura para nós a ira de Deus. A ira de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus amou os seres humanos de tal maneira
que Deus enviou Cristo para que todos, sem exceção, todos quanto crescem em Jesus, recebam a vida eterna. Aleluia, Oportunidade para quem nunca aceitou Jesus, aceitar Jesus e receber o perdão de Deus enquanto vive nessa terra. Os que já foram crentes, se afastaram, se desviaram, a oportunidade de fazer um concerto com Deus, uma reconciliação com Deus e viver em paz. Porque, irmãos e amigos, o ser humano não pode morrer do jeito que está, em pecado contra Deus. Após a morte, diz a Bíblia, segue-se o juízo de Deus. Porque Deus determinou um dia em que os homens devem nascer, crescer, viver e morrer. E depois da morte, aguarda-se o dia do juízo final.